A palavra é Jesus Cristo. Segunda-feira, na 25ª semana do Tempo Comum, 22 de setembro de 2025. Oremos. Ó Deus, que resumistes toda a sagrada lei no amor a vós e ao próximo, concedei-nos que, observando os vossos mandamentos, mereçamos chegar à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa gratidão a você por deixar seu like, seu comentário, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber em seu celular todos os nossos vídeos. Muito obrigado por deixar seu engajamento neste canal de evangelização. Na liturgia da palavra desta segunda-feira, temos na primeira leitura o texto do livro de Esdras, no capítulo 1, versículos de 1 a 6. O salmo responsorial será o Salmo 125, com 4 estrofes, tendo entre elas o refrão: Maravilhas fez conosco o Senhor. E o Evangelho será o de Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 18. Até sábado nós vínhamos ouvindo o texto da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Nesta semana teremos 3 profetas que nos acompanham nas Santas Missas todos os dias. De hoje até quarta-feira, Esdras. E quinta e sexta-feira, Ageu. No sábado, nós teremos a graça de ouvir a leitura do profeta Zacarias. No início da leitura do profeta Esdras, nós encontramos uma descrição da bondade de Ciro, o rei persa, que, vencendo os babilônios, liberou o povo escravo na Babilônia, exilado, para voltar para Jerusalém, e reconhece que foi o Senhor que lhe deu todos os reinos da terra e lhe encarregou de construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Por isso, decretou de viva voz e por escrito, mandando anunciar em todo o reino, que aqueles que quisessem voltar para sua terra e construir em Jerusalém um templo para o Senhor, se pusesse a caminho, e todos do seu reinado liberassem, dessem, partilhassem com todos os sobreviventes prata, ouro, bens e animais, além dos donativos espontâneos para o templo, e assim aconteceu. Se levantaram os chefes de família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, e todos os que se sentiram inspirados por Deus para ir edificar o templo do Senhor, e todos os seus vizinhos persas lhes trouxeram toda espécie de ajuda em prata, ouro, bens, animais, objetos preciosos, sem falar em todas as doações espontâneas. Quando os governantes promovem a equidade e não a ganância selvagem e a idolatria do capital e do poder, todos convivem com relativa paz, com tranquilidade e partilha. As nossas autoridades são responsáveis pelo ambiente que o nosso mundo tem. Sim, porque eles tanto podem promover um bem como um mal. As nossas autoridades podem motivar coisas maravilhosas ou coisas horríveis para a nossa gente. De acordo com a sua conduta administrativa, insuflam o povo a ganância competitiva ou a partilha solidária.
e até entre as religiões há sossego, convivência ecumênica e amor recíproco, valores do reino plantados e cultivados até mesmo pelas nossas estruturas de governo. Por que nós estamos tão divididos? Por que tão competitivos e tão suspeitos, destrutivos uns dos outros? Por que tanta desconfiança e tanta divisão? Porque tem, sim, uma ausência de reconhecimento de que os bens todos, toda prata, ouro, animais, objetos preciosos, além das doações espontâneas, não são nossos. Foi Deus, o Senhor, quem nos deu, e deve servir para o bem de todos nas obras que façam bem a todos. O Templo de Jerusalém ficará por muitos anos, quase 4 ou 5 séculos, em pé para memória do que fora feito por Ciro, a partir desta construção que o próprio povo fez. Não foi Ciro que fez o templo, foi Ciro que motivou as pessoas daquela fé a levantarem um templo daquela magnitude com a partilha de bens. Não foi uma obra eleitoreira ou para lampejo de autoridade de Ciro. Não foi para se louvar que ele fez aquilo. Foi para que o Senhor fosse engrandecido num local que acolhesse a todos. Bem diferente de hoje, não é? Que Deus nos livre dos teocratismos emergentes, dos monocratismos horríveis e cruéis que estão se levantando contra o povo, de tudo aquilo que divide, põe em concorrência selvagem as pessoas e não lhes deixa serem felizes com os bens que o nosso Deus nos garantiu para a nossa vida. Maravilhas fez conosco o Senhor e continua fazendo, se a gente confia, se entrega e se põe a serviço do Senhor e não do dinheiro e do poder. Ontem, domingo, tivemos a graça de ouvir de Jesus: vocês não podem servir igualmente e contemporaneamente a 2 patrões, ao dinheiro e ao poder. Quem é o seu patrão? Quem é o Senhor que manda em você? É o dinheiro? É o poder? No Evangelho de Lucas, hoje nós encontramos 3 versículos e Jesus fala, numa parábola, à multidão, da chama da lâmpada, que quando acesa, deve ser colocada num lugar onde todos a vejam e sejam iluminados por ela. Não se coloca uma lâmpada acesa debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama. De que Jesus queria falar? Da função da luz? Sim, em vista analógica da função de um batizado, de um crismado, de um padre, de uma religiosa, de um bispo, de um leigo, de uma leiga, comprometidos com o reino de Deus, com a sua consciência, com o Evangelho, com a sua missão, dentro da tessitura da sociedade e da igreja. Temos grandes velas apagadas? Sim, velas bonitas, muito enfeitadas, mas totalmente apagadas. Temos lâmpadas acesas, embora lamparinas, pobres, quem sabe até meio sujinhas na sua base, mas de uma luz reluzente? Sim, temos. Temos em nossas comunidades pessoas sem muito vulto, mas que seu testemunho ilumina a todos. Que tipo de luz você é? Que tipo de instrumento luminoso você é? Uma vela muito enfeitada, mas apagada? Ou com um pavio muito tênue, que qualquer vento apaga? Ou você é o que é? Grande ou pequeno, limpo ou sujo, enfeitado ou uma simples vela de glicerina, muito sem grande fulgor, mas com uma chama suficiente para atrair para o reino dos céus o louvor que Deus merece. Tem gente que se louva, que se aproveita até da própria inteligência ou dos bens que não são seus, para se louvar e ser engrandecido.
Estes, embora brilhem, são velas foscas, apagadas. Diante de Deus não brilham nada, nem da consciência de quem se afina com Ele. Tem pessoas humildes entre nós, que não têm tanto chamariz, que não faz tantas coisas, mas só Deus sabe, e na eternidade conheceremos o brilho que estas pessoas irradiavam e tanto bem faziam. Brilhe a vossa luz diante dos homens, disse Jesus. E Deus seja louvado por todo o bem que cada um de nós, a cada dia, o faz. Ótima segunda-feira. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.